Boa tarde, pessoal. O meu nome é Jamile e eu vim contar para vocês hoje a história de Daniel. O nome do texto é Daniel se posiciona, de Wagner Bragança e Lilian Neves. Esse texto é baseado na história da Bíblia, que está escrita lá em Daniel capítulo 1. Há muito tempo, na Babilônia, havia um rei chamado Nabucodonosor. O povo de Nabucodonosor era muito guerreiro e eles passavam em todas as terras, escravizando os povos. O que Nabucodonosor queria era jovens inteligentes e estudiosos para levar lá para o seu reino. Ele queria ensinar-lhes a cultura da Babilônia, mas ele também queria aprender a cultura de outros povos com aqueles jovens. Entre esses jovens que foram escravizados estava Daniel. Daniel era do povo de Israel. Então, no meio daqueles jovens, ele era chamado de israelita ou hebreu. Daniel tinha uma religião, ele pertencia à religião judaica. Daniel era diferente dos demais jovens que também tinham sido levados escravizados. Quando ele foi orientado quanto aos alimentos que seriam servidos a ele disse que não comeria aquelas comidas. Além disso, na Babilônia, eles fazem as refeições de uma forma diferente do que a lei de Israel dizia que deveria ser feito. Os cuidados na preparação que deveriam ser tidos. Então, ele não poderia comer aquela comida. Daniel disse que preferia comer comidas saudáveis. Ele preferia comer legumes e beber água. Daniel afirmou que ele ficaria com a aparência muito mais saudável e forte do que os outros jovens que se alimentariam com a comida do palácio do rei. Então, ele pediu a Aspenaz, que era o chefe que coordenava eles, que deixasse ele experimentar por 10 dias comer apenas as comidas saudáveis, legumes e água. Daniel tinha 3 amigos com eles, que também decidiram fazer a mesma coisa. Ananias, Misael e Azarias. Aspenaz achou aquilo meio estranho, pensou que não iria dar certo, mas mesmo assim ele deu 10 dias aos rapazes. Passados os 10 dias, ele pôde conferir. A Bíblia diz que eles estavam muito mais fortes e saudáveis do que os outros jovens. Foram 3 anos de treinamento e o rei queria mudar tudo neles. Até o nome deles foi mudado. Daniel, que significava Deus é o meu juiz, passou a ser chamado Belsazar. Ananias, Misael e Azarias foram chamados de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Todos receberam novos nomes que estavam relacionados aos deuses daquela terra. A tentativa do rei era mudar a cultura e também a fé daqueles povos que eram escravizados. Outros fatos marcaram a vida de Daniel. Um jovem assertivo que sustentou uma fala respeitosa, posicionando-se de uma maneira firme, sempre defendendo o que pensava. Numa outra vez, eles estabeleceram uma lei que proibia as pessoas de orar a Deus. Mas Daniel permaneceu fazendo suas orações, virado para a janela, como ele fazia todas as manhãs. Isso lhe custou a pena de ser jogado numa cova com leões famintos. Mas Deus protegeu Daniel. Ele manteve a boca dos leões fechadas enquanto Daniel estava lá dentro. Daniel e seus amigos foram fiéis a Deus. O povo de Israel permaneceu cativo na Babilônia por 70 anos.